Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem assassinado no bairro da Muribeca a golpes de facão. Morre no Restauração jovem espancado no bairro da Torre. Jovem assassinado com disparos de arma de fogo em Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 16 de maio de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos. 5 dos crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Homem suspeito de assalto morre durante uma fuga na cidade de Carpim. Na notícia com o repórter Adúlcio Lucena. De acordo com a polícia, 2 criminosos chegaram armados em uma revenda de veículos no bairro Santo Antônio, às margens da rodovia PE90 em Carpina, na Mata Norte do estado, e anunciaram um assalto. De acordo com informações repassadas pela polícia, a dupla levou uma picape modelo Hilux e, na fuga, o suspeito que conduziu o veículo perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. Um dos criminosos ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia. O local foi isolado por policiais militares até a chegada dos agentes da Polícia Civil. O perito do Instituto de Criminalística, o IC, Fernando Rafael, deu detalhes da cena do acidente. Quando a gente chegou no local, o carro estava virado porque ele capotou, né? Aí ele estava no terreno, saiu da pista, entrou no terreno. Ele entrou numa vala e causou capotamento. A gente chegou a cerca, quando a gente chegou, o corpo estava dentro do carro, preso, através do quadril, entre o banco e a árvore. A equipe de bombeiro, o trabalho aqui é excelente, conseguiu tirar o corpo. E analisando, a gente viu que as lesões estavam predominando lá direito. A causa morte provavelmente é o pós-traumatismo. A gente vai aguardar agora o laudo do IML, que vai ser mais específico essa questão traumatológica. Ele era o passageiro, o motorista não foi encontrado e, segundo populares, ele teria fugido, né? Como a gente não encontrou nenhum passageiro aqui, bate com o relato dos populares. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso. Após os trabalhos dos peritos do IC, o corpo da vítima foi removido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. O caso foi registrado na 45ª Delegacia de Polícia Civil. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. E os acidentes, a violência nas estradas pernambucanas continua. Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas. A gente volta com o repórter Adúlcio Lucena. Em Gravatá, no agreste do estado, um homem morreu após capotar com o carro que conduzia. De acordo com informações repassadas pela polícia, o acidente aconteceu próximo à comunidade Volta do Rio, no quilômetro 84 da rodovia Luiz Gonzaga, na BR-232, no sentido Recife. Testemunhas contaram à polícia que o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Com o impacto, o homem foi arremessado do veículo. Ele e a esposa dele, que também estava no carro, foram levados à unidade de pronto atendimento, a UPA de Gravatá. O motorista não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que ele não usava o cinto de segurança. A esposa dele, que usava o equipamento, teve ferimentos considerados leves. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações. Após os trabalhos dos policiais, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Em Petrolina, no sertão do estado, um idoso com 82 anos, a esposa dele com 79 e a filha do casal com 63 anos de idade morreram após a caminhonete que a família estava bater de frente com um caminhão na BR-407, no distrito de Rajada, zona rural da cidade. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a caminhonete teria acessado a contramão da rodovia e batido de frente com um caminhão. O impacto foi tão forte que as vítimas morreram no local. O motorista do caminhão ficou ferido sem gravidade e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Petrolina. De acordo com a polícia, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para o consumo de álcool. Policiais civis estiveram no local dando início às investigações. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, o IML de Petrolina, no sertão do estado. Já na BR-316, no município de Floresta, também no sertão de Pernambuco, uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta.
Segundo informações repassadas pela polícia, um homem identificado como José Antônio da Silva, com 58 anos de idade, morreu após colidir a moto que conduzia em um carro. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas pela polícia, mas as causas já estão sendo investigadas. Após a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Na PR-550 em Santa Maria da Boa Vista também houve um acidente fatal. Foi um acidente envolvendo uma motocicleta que bateu num animal na pista. O motoqueiro, identificado como Luciano Alves de Matos, 36 anos de idade, morreu na hora. Na PS-58, localidade Poço da Vaca, no centro, em Salgadinho, no interior do estado, também acidente fatal. A vítima, Marcelo Gomes dos Santos Oliveira, tinha 50 anos. Ele havia bebido e tomado alguma coisa quente, bebida alcoólica, e o resultado, pegou a motocicleta, saiu por ali afora e acabou batendo de frente numa Toyota Bandeirantes. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao IML. Também acidente fatal na BR-407, pertinho da entrada da Serra, Ponte da Serra, que fica no bairro Cosme Damião, em Petrolina. A vítima, Milton José da Paixão, tinha 62 anos. Foi um acidente de moto com veículo, uma colisão, e ele morreu no local. Na Avenida Doutor Francisco Corrêa, no centro, em São Lourenço da Mata, aconteceu um acidente fatal. A vítima, Cauã José da Silva Nascimento, tinha 19 anos. Ele trafegava de uma motocicleta e acabou batendo de frente a um posto de iluminação pública. Cauã José da Silva Nascimento chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço da Mata. Na BR-316, em Floresta, no sertão do estado, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. Este caso, inclusive, foi divulgado agora há pouco pelo nosso companheiro Adúlcio Lucena. A vítima, José Antônio da Silva, de 58 anos. E 3 pessoas, minha gente, 3 pessoas morreram em um acidente na BR-407, distrito de Rajada, em Petrolina. As vítimas, pai, mãe e filha. Foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete e um caminhão. Os mortos, identificados como idoso Natalício Batista da Silva, de 82 anos de idade, a companheira dele, Alice Martins da Silva, 79 anos de idade, e a filha do casal, Natália Martins Albuquerque, que tinha 63 anos de idade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Elisael Carlos de Rezende, com 30 anos de idade, residente no sítio São José, em Custódia, morreu em um acidente no sítio Tamboril, zona rural de Custódia. Ele estava de motocicleta quando apareceu na pista um animal, uma vaca. Ele não teve como se livrar e acabou morrendo na hora. O corpo de Elisael Carlos de Rezende foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Portanto, 14 pessoas morreram nas estradas pernambucanas. E se liga, Eliel Alves agora no Instagram, hein? E se liga aí, @Eliel Alves, o apresentador. 3 ônibus foram assaltados nas últimas 24 horas. O primeiro, da empresa Borborema, que fazia a linha TIP com Condira Boa Vista. O assalto aconteceu na BR-408, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Um só suspeito, armado com revólver, rendeu os passageiros e roubou os pertences. Um BRT da linha Abreu Lima, Prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado na Avenida Pan-Nordestina, no bairro do Guadalupe, em Olinda. Um só suspeito, também armado, roubou o celular de uma passageira. E um coletivo da empresa Itamaracá foi alvo de marginal na rua 13 de maio, no bairro de Santo Amaro. Foi um só elemento, o cara estava armado com revólver também, roubou dinheiro da renda do carro e também pertences do motorista. Daniel Ribeiro da Silva, de 23 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo no loteamento Palmares, bairro São Gonçalo, em Petrolina, no sertão do estado. 2 homens desconhecidos se aproximaram do rapaz e abriram fogo, meteram bala no jovem Daniel Ribeiro da Silva, de 23 anos de idade, que foi levado para o hospital universitário, o hospital de traumas, lá mesmo em Petrolina, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Daniel Ribeiro da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Um feminicídio aconteceu no Agreste do estado. A vítima, a manicure Érica de Araújo Ferreira, tinha 27 anos, morava na Rua do Progresso, em Lagoa do Ouro. Ela foi assassinada com disparos de arma de fogo
na praça, em frente à Praça da Conceição, lá em Lagoa do Ouro, pertinho da residência dela, e o suspeito, o ex-companheiro dela, Gilmar Silva Couto. Portanto, foi um feminicídio. Ele, segundo informações, Gilmar Silva Couto não aceitava o fim do relacionamento e resolveu matar a ex-companheira. O corpo da manicure Eric de Araújo Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Homem assassinado no bairro da Muribeca com golpes de facão. Morre no Restauração jovem espancado brutalmente no bairro da Torre. Jovem assassinado a tiros no bairro de Nova Descoberta. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Jornal, os comerciantes lá em Águas Compridas, Zé da Macaíba, que é conhecido como Zé da Burra, o amigo Biá da Rede Supermercado, também Zé do Sal, seu João e toda a turma dos produtos igual lá em Igaraçu, o doutor Paulo de Tarso e toda a turma, nova diretoria do SEASA, inclusive o presidente Bruno Rodrigues, também o segurança Eziel, o comissário Cláudio Nono, a esposa Estela e os filhos Júnior Cabeção e Bruno do Banco do Brasil Vigilante, Banco do Brasil de Paulista, toda a família, mora na 4ª etapa do Rio Doce, Olinda, também ligados com a gente aqui na Jornal, Cleidson e Jô, vigilantes lá em Nazaré da Mata. Maria da Conceição está no Alto Zé do Pinho, Marcelo de Xangrande, Rico Viana no Jardim Muribeca, Marli da UR7, Fábio Henrique no Jordão Baixo, Márcio da Vila Mauricéia, Antônio do Mercadinho do Pai, Tônio de Socorro, Laércio, gerente da Compesa do Cabanga, e também André, motorista. Os vigilantes no centro do Recife ligados com a gente, Edenilson Félix e Tonho, Chico, André e o comissário Zé Carlos, Emerson e o pai dele, Edinho, presidente da Câmara de Vereadores de Paulista. Roberto é porteiro do Hospital da Restauração, ele e o compadre dele, o sargento PM Nilson mora no Alto Zé do Pinho, em Casa Amarela. Fred também está ligado com a gente na Mangueira. Fred, inclusive, informando a notícia triste aí, que faleceu. Denor morava lá na Mangueira, sofreu um infarto e não resistiu. Nossos sentimentos aos familiares do rapaz. Ligados também na Jornal, os PMs do BPRV, Lerivaldo Romão de Peixinhos e Júlio Souza de Olinda. Edinaldo Ferraz de Souza foi assassinado a bala. Ele havia sido alvejado por disparos de arma de fogo em frente à residência dele no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, por mais ou menos cerca de 5 homens encapuzados. Ele, Edinaldo Ferraz de Souza, estava internado no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Creuso Pedro da Silva, de 33 anos de idade, este trafegava de motocicleta quando sofreu um atentado. Ele foi emboscado e morto com tiros de pistola na estrada do Balneário Vitória, em Santa Maria da Boa Vista. A autoria e os motivos do crime ainda estão sendo investigados pela polícia. Não esqueça, participe aqui da programação da Rádio Jornal. Envie áudio aqui para o nosso zap 991 47 85 20. Diga como está o trânsito na sua região. Às 7 horas, Ciro Bezerra, o comunicador do povo, ajuda Pernambuco a andar. Agradecendo ainda a rapaziada ligada com a gente na Jornal, no estado de São Paulo, isso mesmo, o ex-morador do Vasco da Gama aqui no Recife, Sérgio Félix, que é filho de Dona Nina. No Janga estão Bonifácio e a mãe dele, Márcio e todos do posto Norte Brás, o comissário Sodré, o conhecido Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela. Peu, do córrego Antônio Leão, a Barriguda, lá no córrego José Grande, na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu, está o presidente Tenente Lupércio Nunes. Paulo Araújo, da empresa FRF Engenharia, da Moaras Resort, que fica lá em Maria Farinha. Léo, da Litoral Alto Espaço Veículos, da Madalena. Ivando, da rede de postos de combustíveis, lá o posto de combustível Nossa Senhora Aparecida. O Vanvan MC Guela, em Santo Amaro. Saulo Holanda em Olinda. Francisco e Brasil, da SDS, estão ligados com a gente. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também
também o motorista Fred. Romão, cabeleireiro das estrelas, na rua 7 de setembro, o Romão está lá, ligado com a gente, ao lado da Faculdade de Direito, no centro do Recife. O empresário Neurivaldo Nuclécio Bezerra Ferreira da Silva, com 39 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Joaquim Conrado de Sá. Isso aconteceu no centro comercial do Chachado, isso lá em Serra Talhada. Elementos desconhecidos cometeram o crime. O empresário Neurivaldo Nuclécio Bezerra Ferreira da Silva ainda chegou a ser levado para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Severino Alves da Silva, um idoso de 78 anos de idade, foi assassinado com golpes de machado na própria residência, na rua Maria do Socorro, no distrito do Carmo, em São José do Belmonte. O suspeito do crime, minha gente, o enteado dele. Isso mesmo, o enteado dele, identificado como Gilvan Júlio da Silva, que está foragido, sendo procurado pela polícia. A motivação do crime é desconhecida. O corpo do idoso Severino Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E agora, Vanildo Sequeira, vamos falar de coisa boa, os aniversariantes de hoje. Vamos logo com os aniversariantes do Ceasa: José Nilson da Silva, Marta Maria Gomes da Silva e a recepcionista Carlas Patrícia Avelino da Silva. Riane também está aniversariando, a garota Riane. Ela é filha de Carlos Alberto, que é condutor do SAMU e mora no bairro da Campina do Barreto. Ari Gerri também está aniversariando, para do Alto Santo Isabel. Ele é amigo de Maninho do Cartório. Renato de Vanessa e também Everaldo Galdino Bilo estão aniversariando, moram no Alto do Eucalipto, são amigos de Pio Palito. E agora os aniversariantes da AMERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, estão aniversariando hoje os sargentos Frank Lourenço da Silva e Eronildes José da Silva, e também a assistente social Ladijane da Silva Montalvão. Nicolas Tavares Galindo, rapaz de 29 anos de idade, e Carlos Eduardo Rodrigues da Silva, eles foram baleados, sofreram um atentado na Rua do Livramento, bairro Boa Vista, em Garanhuns, no agreste do estado. A tentativa de duplo homicídio foi praticada por elementos desconhecidos e as vítimas foram socorridas na emergência do Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 9 assassinatos, 9 homicídios, 5 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. Alex José da Silva, um jovem com 25 anos de idade, foi agredido a golpes de facão na Avenida José Américo de Miranda, em Palmares, por um tal de Ezinho. Os motivos não foram informados. Alex José da Silva foi ferido no braço e socorrido na emergência do hospital local. 2 rapazes foram baleados na manhã de ontem na localidade de Pipoca, no bairro da Boa Vista, em Garanhuns, no agreste do estado, por um elemento desconhecido. As vítimas foram levadas no hospital local, no caso, o Hospital Regional Dom Moura, lá mesmo em Garanhuns. Um adolescente que cavalgava pela BR-408 em Tracunhaém foi baleado por 2 elementos desconhecidos. O menor, que disse ser usuário de drogas, foi socorrido na unidade mista local. A polícia investiga a morte de João Gabriel dos Santos Damascena, conhecido como Biel. Ele, que pedalava uma bicicleta na noite de antes de ontem, foi baleado na rua Rainha Virtuosa do Rei, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A polícia também investiga a morte de Wanderson Iraquitan da Silva, de 37 anos. Ele foi assassinado a facadas durante uma bebedeira no bairro de Campo Grande, tendo sido ainda levado para a Policlínica Mauri Coutinho, no bairro da Campina do Barreto. A polícia também investiga a morte de Ubirajara Flávio Tenório de França, que tinha 30 anos, morava na rua Patrocínio, no bairro da Várzea. Ele foi morto a bala na residência dele por um elemento desconhecido. Momentos antes, ele havia chegado em casa e agredido a companheira dele, que correu e foi se abrigar na casa da mãe dela. E depois, o Ubirajara foi assassinado. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para o caso.
A polícia também investiga a morte de Diógenes Souza da Silva, de 24 anos de idade. Ele, que morava na Rua da Amizade, no prédio de Beberibe, foi assassinado a bala, alvejado a tiros, quando conversava com alguns amigos ali pelo campo do Fluminense, no córrego da Cocada, em Nova Descoberta. Elementos desconhecidos se aproximaram dele e meteram bala. Ele foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, removido para o HR. Foi justamente na restauração que ele não resistiu e faleceu. E, de acordo com informações, o jovem era mulherengo e pode ter sido a causa da morte dele. A polícia investiga também a morte de Careca. Careca é o Carlos Alberto Dias Ursulino, que tinha 41 anos. Ele trafegava de motocicleta na tarde de antes de ontem e na rua Grijalva Costa, no córrego do Eucalipto, no Brejo de Beberibe. Ele foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo. E se liga aí, Eliel Alves no Instagram, isso mesmo, @Eliel Alves, o apresentador. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Morre no Restauração jovem espancado no bairro da Torre. Gilmar Rogério de Souza Santos, um jovem de 24 anos, residente na rua Cantora Clara Nunes, na Praça da República, no bairro da Torre. Ele havia sido espancado brutalmente, agredido a pedradas e pauladas durante uma briga lá na Praça Frederico Bezerra, no bairro da Torre, por elementos desconhecidos. Levado para a emergência do hospital Getúlio Vargas, Gilmar Rogério de Souza Santos foi removido para o Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Homem assassinado no bairro da Muribeca a golpes de facão. O crime aconteceu na tarde de ontem por volta das 3 horas. A vítima, conhecida como Zé da Galinha, Veronildo Gomes de Freitas, tinha 46 anos, morava no assentamento Marielle, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a golpes de facão e o corpo dele ficou à margem de um rio na Vila Palmares, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. A polícia ainda não tem nenhuma linha de investigação para o caso. O corpo de Zé da Galinha, Veronildo Gomes de Freitas, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros no bairro de Nova Descoberta. Gilberto Dionísio da Silva, um jovem, foi assassinado com disparos de arma de fogo, tiros a queima-roupa, ontem por volta das 7h30 da noite, tiros na cabeça. Ele estava indo para a casa da namorada quando, de repente, ao passar pelo córrego do Arcanjo, em Nova Descoberta, na zona norte do Recife, ele foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo. De acordo com informações repassadas para a polícia, ele seria usuário de drogas e, quando de menor, já havia sido apreendido. O corpo de Gilberto Dionísio da Silva foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força-Tarefa do DHBP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.